O homem mais rico da Babilônia. Na antiga Babilônia vivia um homem muito rico, chamado Arcade. Ele era admirado por toda parte, graças à sua grande fortuna. Sendo também famoso por sua generosidade. Era generoso ao fazer caridades para a família e com seus próprios gastos. Apesar disso, a cada ano sua fortuna crescia mais depressa do que ele a gastava. Um dia, alguns amigos de infância o procuraram, e um deles disse, em nome de todos os outros: Você, Arcade, é mais afortunado do que nós. Tornou-se o homem mais rico da Babilônia, enquanto nós continuamos lutando para conseguirmos viver. Você pode usar as mais belas roupas e saborear as comidas mais refinadas, enquanto nós devemos nos dar por satisfeitos se conseguirmos vestir nossas famílias de forma minimamente decente e alimentá-las o melhor que pudermos. Contudo, no passado, éramos iguais. Estudamos com o mesmo mestre e participamos dos mesmos jogos. E nem nos estudos nem nos jogos você se destacava entre nós. E, desde então, durante todos esses anos que se passaram, você não foi um cidadão mais honrado do que nós. Até onde sabemos, você também não trabalhou com mais afinco nem mais dedicação. Por quê, então, a sina caprichosa escolheu-o para desfrutar de todas as coisas boas da vida, ignorando a nós, que temos tanto mérito quanto você? Ao ouvir isso, Arcade repreendeu-os, dizendo: Se não conseguiram mais do que uma vida modesta nesses anos todos, desde nossa juventude, foi porque não aprenderam, ou não seguiram as leis que regem a construção da riqueza. A sina caprichosa. Continuou Arcade. É uma deusa cruel que não traz a ninguém o bem duradouro. Pelo contrário, ela traz a ruína a quase todos aos quais entrega o ouro, sem que tenham feito por merecer. Ela cria esbanjadores irresponsáveis, que rapidamente gastam tudo o que receberam, restando-lhes somente desejos e apetites violentos, impossíveis de satisfazer. Há ainda aqueles que, vendo-se favorecidos por ela, tornam-se avarentos e guardam sua riqueza com receio de gastar o que têm, pois sabem que não serão capazes de repô-la. Além disso, vivem dominados pelo medo de serem roubados, e terminam presos em uma vida vazia, repleta de angústias secretas. Ele fez uma pausa e, então, concluiu: Deve existir quem consiga fazer render o ouro ganho sem esforço, e continuar sendo um cidadão feliz e satisfeito. Mas pessoas assim são tão raras, que só as conheço de ouvir falar. Pensem naqueles que herdaram uma fortuna repentina, e vejam se não é verdade o que estou dizendo. Seus amigos, lembrando-se de alguns homens que haviam herdado riquezas, concordaram que sim, era verdade. Pediram-lhe, então, que explicasse como havia se tornado tão próspero, e ele prosseguiu: Quando era jovem, olhei ao redor, e vi todas as coisas boas que podiam trazer alegria e satisfação. E percebi que a riqueza aumentava a potência de todas. Então, concluí: a riqueza é um poder. Com riqueza, muitas coisas tornam-se possíveis. É possível decorar a casa com os mais belos móveis. É possível navegar pelos mares distantes. É possível saborear iguarias de terras longínquas. É possível comprar joias do ourives e do joalheiro. É possível até construir templos grandiosos para os deuses. É possível fazer todas essas coisas e muitas outras, que agradam os sentidos e gratificam a alma. Quando compreendi tudo isso, ele continuou: prometi a mim mesmo, que conquistaria meu quinhão das coisas boas da vida. Não seria um daqueles que apenas observam de longe, invejando quem desfruta delas. Não me contentaria com as roupas mais baratas, que pudessem ter aparência respeitável. Não me conformaria com uma vida de homem pobre. Pelo contrário, eu faria parte daquele banquete de coisas boas. Depois de uma pausa, ele retomou: Sendo, como sabem, filho de um humilde mercador, somente mais um, em uma grande família, sem esperança de receber alguma herança, e não sendo dotado,
Como tão honestamente vocês expressaram, de nenhuma habilidade ou sabedoria superior, percebi que, se quisesse obter o que desejava, precisaria de tempo e estudo. Quanto ao tempo, ele continuou: todo homem o tem em abundância. Vocês, cada um de vocês, deixaram passar tempo suficiente para que tivessem ficado ricos. No entanto, como admitem, nada têm para ostentar, a não ser suas belas famílias, das quais podem sentir um justo orgulho. No que se refere ao estudo, acaso não aprendemos com nosso sábio professor, que há dois tipos de aprendizado? Um tipo engloba as coisas que aprendemos e sabemos, o outro abrange algo que nos ensina como descobrir as coisas que não sabemos. Assim, decidi descobrir o que eu teria de fazer, para acumular riqueza e, tendo descoberto o meio, percebi que deveria transformá-lo em uma tarefa, a ser executada com dedicação. Pois acaso não é sábio desfrutar a vida, enquanto nos ilumina o sol, já que suficiente pesar teremos ao partir para a escuridão do mundo dos espíritos? Ele indagou e prosseguiu. Consegui um emprego como escriba na sala de registros, e todos os dias, trabalhava muitas horas sobre as placas de argila. Trabalhei semana após semana, e mês após mês, mas, de tudo o que recebia, nada restava. A comida, as roupas, as oferendas aos deuses, e outras coisas das quais já não me lembro, consumiam tudo o que eu ganhava. Contudo, a determinação não me abandonava. Um dia, ele continuou. Algamis, o prestamista de dinheiro, veio à casa do administrador da cidade, para encomendar uma cópia da nona lei, e ele me disse: preciso desta cópia em 2 dias. Se fizer o trabalho dentro do prazo, eu lhe darei 2 moedas de cobre. Então, trabalhei arduamente, mas aquela lei era imensa. Quando Algamis voltou, eu ainda não havia terminado. Ele ficou irritado, e, se eu fosse seu escravo, ele teria batido em mim. Sabendo, porém, que o administrador da cidade não permitiria que o fizesse, respondi-lhe sem temor: Algamis, você é um homem muito rico. Diga-me como eu também posso enriquecer, e trabalharei a noite inteira em sua cópia, de modo que esteja pronta quando o sol se erguer. Ele sorriu para mim e disse: você é um moleque atrevido, mas eu aceito o trato. Durante toda a noite, continuou Arkad, gravei na argila, embora minhas costas doessem, e o cheiro da lamparina fizesse minha cabeça também doer, até eu mal conseguir enxergar. Entretanto, quando ele voltou, ao nascer do sol, as placas estavam concluídas. Então, eu lhe disse: agora, faça o que prometeu. Você cumpriu sua parte no trato, meu filho, ele me disse, com bondade. Estou pronto para cumprir a minha. Vou lhe dizer o que deseja saber, pois estou ficando velho, e os velhos gostam de falar. E quando um jovem pede conselhos a um velho, ele recebe a sabedoria da experiência. Muitas vezes, porém, os jovens acham que os velhos têm apenas a sabedoria de tempos passados, e por isso, não usufruem dos benefícios que ela tem a oferecer. Mas lembre-se disto. O sol que brilha hoje, é o mesmo que brilhava quando seu pai nasceu, e ainda vai brilhar, quando o último de seus netos se for para a escuridão. Então, ele prosseguiu. As ideias dos jovens são luzes radiantes, que brilham brevemente, como os meteoros no céu, mas a sabedoria da velhice é como as estrelas fixas, que brilham tão imutáveis, que os marinheiros confiam nelas para traçarem seu rumo. Guarde bem minhas palavras, caso contrário, não compreenderá a verdade que lhe contarei, e achará que trabalhou a noite toda em vão. Ele fez uma pausa, e me fitou com um olhar astuto, por baixo das sobrancelhas cerradas, e então disse, com uma voz grave e firme: eu encontrei o caminho para a riqueza, quando decidi que uma parte de tudo que eu ganhava era minha para ser guardada. E assim será com você. Ele continuou ali, o olhar penetrante fixo em mim, e não disse mais nada. Então, eu perguntei: é só isso? E ele respondeu:
Isso foi o suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um prestamista. Mas tudo o que ganho é meu para ser guardado, não é? Indaguei. Muito pelo contrário, ele respondeu. Você não paga a quem faz suas roupas? Não paga a quem faz suas sandálias? Não paga por sua comida? Você consegue morar na Babilônia, sem gastar dinheiro algum? O que tem para mostrar como resultado de seus ganhos do mês passado? E do ano passado? Tolo! Você paga a todo mundo, menos a você mesmo. Idiota! Você trabalha para os outros. É o mesmo que ser escravo e trabalhar para um mestre que lhe dá comida e roupas. Se guardar 1/10 de tudo que ganha, quanto terá em 10 anos? Ele me perguntou. Fiz as contas e respondi, o mesmo que ganho em 1 ano. O que você diz corresponde apenas à meia-verdade, ele retrucou. Cada moeda de ouro economizada é como um escravo que trabalha para você. Cada moeda de cobre que ela rende é um filho dela que também pode trabalhar para você. Se deseja ficar rico, aquilo que você economiza deve render, e os rendimentos dessas economias devem também render, para que, juntos, o ajudem a alcançar a abundância, que tanto almeja. Então, ele disse, e deve achar que eu o enganei, e que você trabalhou a noite toda por nada, mas lhe pagarei 1000 vezes, se tiver a sabedoria de compreender a verdade, que lhe apresentei, ele propôs. Uma parte de tudo o que você ganha, é sua para ser guardada. Não deve ser menos do que 1/10, por menos que ganhe. Pode ser mais, o quanto for possível. Pague primeiro a você. Não compre de quem faz roupas, ou de quem faz sandálias, mais do que puder pagar com o restante, e ainda ter o bastante para comer e para a caridade, e as oferendas aos deuses, ele disse. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma semente pequena. A primeira moeda de cobre que você economizar, será a semente da qual crescerá sua árvore da riqueza. Quanto mais cedo você plantar a semente, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente você regar e adubar a árvore, com aportes regulares, mais cedo poderá descansar satisfeito à sua sombra. Depois de dizer tudo isso, ele pegou suas placas e se foi. Pensei muito sobre o que ele dissera, e pareceu-me sensato. Então, decidi tentar. Cada vez que me pagavam, eu separava uma de cada 10 moedas de cobre, e a guardava. Por mais estranho que pareça, não me faltava mais dinheiro que antes. Não notava muita diferença, pois conseguia viver sem aquela quantia, mas, à medida que minhas reservas aumentavam, com frequência, sentia-me tentado a gastá-las, com algumas das coisas boas, oferecidas pelos mercadores, produtos que camelôs e navios traziam do país dos fenícios. Mas a prudência impedia-me de fazê-lo. Passados 12 meses, Algamis voltou e me disse: Filho, você pagou a si mesmo, ao menos 1/10 de tudo que ganhou, neste ano que se passou? Sim, mestre, respondi orgulhoso. Muito bem, ele disse, sorrindo para mim. E o que fez com suas economias? Eu as entreguei a Asmur, o fabricante de tijolos. Ele me disse que iria viajar pelos mares distantes, e que compraria joias raras, dos fenícios em Tiro. Quando ele voltar, vamos vendê-las por preços elevados, e dividir os lucros, contei a ele. Todo tolo um dia aprende, resmungou ele. Mas por que confiar no conhecimento que um fabricante de tijolos tem sobre joias? Você por acaso consulta um padeiro, para saber sobre as estrelas? Não, por minha túnica. Se parar para pensar um pouco, você vai procurar um astrólogo. Suas economias se foram, jovem. Você arrancou pela raiz sua árvore da riqueza. Mas plante outra. Tente de novo. E, da próxima vez que quiser aconselhar-se sobre joias, procure um joalheiro. Se quiser saber algo sobre ovelhas, procure um pastor. Conselhos são dados de graça,
mas tenha o cuidado de aceitar só aqueles que valem a pena. Quem se aconselha a respeito das próprias economias, com quem não entende do assunto, paga com elas o preço da opinião alheia equivocada, ele arrematou. E, depois de dizer isso, ele se foi. Aconteceu o que ele disse, pois os fenícios são malandros, e venderam a Asmur pedaços de vidro, sem valor que pareciam pedras preciosas. Segui, contudo, a orientação de Algamis, e de novo passei a guardar uma moeda de cobre, de cada 10 que ganhava, pois então já havia me habituado, e fazia isso sem dificuldades. De novo, 12 meses depois, Algamis visitou a sala dos escribas, e dirigiu-se a mim. Qual foi seu progresso, desde a última vez em que falei com você? Ele perguntou. Tenho pagado fielmente a mim, respondi. Confiei minhas economias a Agar, o fabricante de escudos, para comprar bronze, e a cada 4 meses ele me paga os rendimentos. Isso é muito bom. E o que você faz com essa quantia? Ele perguntou. Faço um farto banquete com mel, bons vinhos e bolos com especiarias. Também comprei uma túnica escarlate. E algum dia vou comprar um burrico no qual poderei montar, eu respondi. Algamis riu ao ouvir isso. Você está comendo os filhos de suas economias, ele me disse. Desse modo, como espera que trabalhem para você? E como podem eles ter filhos que também trabalhem? Primeiro, consiga um exército de escravos de ouro, e então poderá desfrutar de muitos banquetes, sem se preocupar. Dizendo isso, mais uma vez ele se foi. Não o vi durante 2 anos, e, quando mais uma vez ele retornou, seu rosto estava marcado por rugas profundas, e seus olhos estavam caídos, pois ele envelhecera. Ao me ver, ele me disse: Arcad, já conseguiu a riqueza com a qual sonhava? E eu lhe respondi: Ainda não consegui tudo o que desejo, mas tenho alguma coisa, que gera rendimentos, e esses rendimentos também rendem. E você ainda pede conselhos a quem fabrica tijolos? Ele perguntou. Sobre como fabricar tijolos, eles dão bons conselhos, retruquei. Arcad, você aprendeu bem as lições, ele prosseguiu. Primeiro, aprendeu a viver com menos do que consegue ganhar. Depois, aprendeu a pedir conselhos a quem, por sua própria experiência, tem competência para dá-los. E, por fim, você aprendeu a fazer o ouro trabalhar por você. Aprendeu por si mesmo como obter dinheiro, como conservá-lo e como usá-lo. Portanto, tem competência para assumir um cargo de responsabilidade. Estou ficando velho. Meus filhos só pensam em gastar e não se preocupam em ganhar dinheiro. Meus negócios são grandes, grandes demais para que eu possa cuidar deles sozinho. Se quiser ir para Nippur, tomar conta das terras que tenho lá, farei de você meu sócio, e terá parte de minha herança. Desse modo, fui para Nippur, e passei a cuidar das propriedades dele, que eram imensas. Por nutrir grandes ambições, e por haver dominado as 3 leis de como lidar bem com a riqueza, fui capaz de aumentar imensamente o valor dos bens dele. Com isso, prosperei muito e, quando o espírito de Algamis partiu para o reino da escuridão, recebi uma parte de seus bens, conforme ele dispusera dentro da lei. Assim falou Arcad, e, quando concluiu sua história, um de seus amigos disse: Você teve muita sorte, quando Algamis o tornou um de seus herdeiros. Minha grande sorte foi simplesmente, já ter o desejo de prosperar, mesmo antes de conhecê-lo. Pois acaso não demonstrei, durante 4 anos, a firmeza de minha determinação, ao guardar 1/10 de tudo o que ganhava? Você diria que teve sorte um pescador, que durante anos estudou os hábitos dos peixes, de modo que, com cada mudança de vento, pudesse lançar sobre eles sua rede? A oportunidade é uma deusa arrogante, que não perde seu tempo com quem não está preparado. Você demonstrou grande força de vontade ao prosseguir, depois de ter perdido suas economias do primeiro ano. Nesse aspecto, você é fora do comum. Disse outro.
Força de vontade! Exclamou Arcad. Que bobagem! Você acha que a força de vontade dá a um homem a capacidade de erguer um fardo que um camelo não conseguiria carregar, ou de arrastar uma carga que os bois não poderiam puxar? Força de vontade nada mais é do que a determinação inabalável de levar até o fim o que você se propôs a fazer. Se estabeleço para mim uma tarefa, por menor que seja, eu a cumprirei. De outro modo, como poderia confiar em mim mesmo para realizar trabalhos importantes? Se disser a mim mesmo, por 100 dias, sempre que cruzar a ponte que leva à cidade, apanharei no chão uma pedrinha e a jogarei no rio, eu assim o farei. Se, no 7º dia, eu cruzar a ponte sem me lembrar, não direi amanhã jogarei 2 pedras, e será a mesma coisa. Em vez disso, voltarei até a ponte, e jogarei a pedrinha. E tampouco direi, no 20º dia, Arcad, isso é inútil. Qual o sentido de jogar uma pedrinha por dia? Jogue logo um punhado e acabe com isso. Não, não direi e nem farei isso. Quando estabeleço uma tarefa para mim, eu a cumpro. Assim, procuro nunca começar tarefas difíceis e impraticáveis, pois gosto muito de ter meu tempo livre. Então, outro amigo manifestou-se, dizendo: se o que nos conta é verdade, e de fato parece razoável, como você mesmo afirma, então é tudo muito simples, e todos os homens poderiam fazê-lo. Nesse caso, contudo, não haveria riqueza suficiente para todo mundo. A riqueza cresce sempre que os homens aplicam sua energia. Arcad retrucou. Se um homem rico constrói um palácio, o ouro que ele gasta vai desaparecer? Não, o fabricante de tijolos recebe sua parte, o operário recebe a sua, e o artista também recebe. E todos os que trabalham na construção recebem uma parte do ouro. E, quando o palácio fica pronto, acaso ele não vale tudo o que custou? E o terreno sobre o qual foi construído, não foi valorizado por ele estar ali, da mesma forma que o terreno vizinho, também se valoriza com sua presença. A riqueza cresce de formas mágicas. Homem nenhum consegue prever os limites que ela alcançará. Os fenícios não foram capazes de erguer grandes cidades em costas áridas, graças à riqueza trazida, através dos mares por seus barcos mercantes? Portanto, o que você aconselha que façamos, para também podermos enriquecer? Perguntou o outro dos amigos. Os anos se passaram, já não somos tão jovens, e não temos nada guardado. O conselho que dou é que ouçam a sabedoria de Algamis, e digam para si mesmos: uma parte de tudo o que ganho é minha para ser guardada. Digam isso quando acordam pela manhã, no meio do dia e à noite. Digam isso a cada hora de cada dia. Digam isso para si mesmos, até que as palavras saltem à vista, como letras incandescentes no céu. Fiquem impregnados com essa ideia, continuou Arcad. Saturem-se com esse pensamento. Então, tomem a quantia que acharem adequada, nunca menos que 1/10, e guardem-na. Caso necessário, organizem seus gastos para conseguir fazer isso. Mas primeiro guardem essa porção. Logo, terão a agradável sensação de ser donos de um tesouro, que só a vocês pertence. À medida que ele cresce, vai estimulá-los. Vocês sentirão uma renovada vontade de viver. Farão maiores esforços para ganhar mais, pois, com maiores ganhos, não aumentará também o valor daquela porção, que é sua para ser guardada. Em seguida, aprendam a fazer seu tesouro trabalhar para vocês, ele prosseguiu. Façam dele seu escravo. Façam os filhos dele, e os filhos dos filhos dele, trabalharem para vocês. Garantam uma renda para o futuro. Olhem para os idosos, e não se esqueçam de que chegará o dia em que vocês também ficarão velhos. Por isso, invistam seu tesouro com grande cautela, para não o perder. Taxas de retorno exorbitantes são sereias traiçoeiras, que cantam para atrair os incautos, para os rochedos da perda e do arrependimento.
Providencie para que suas famílias não passem necessidade, se acaso os deuses os chamarem para o reino deles. Para assegurar-lhes proteção, sempre é possível fazer pequenos pagamentos, a intervalos regulares. Dessa forma, o homem previdente não protela, à espera de que uma grande quantia de dinheiro esteja disponível para esse sábio objetivo. Informem-se com homens sábios. Busquem os conselhos daqueles que lidam com o dinheiro todos os dias. Deixe que eles os livrem de erros, como o que eu mesmo cometi, quando confiei meu dinheiro ao bom senso de Asmur, o fabricante de tijolos. Um retorno modesto, mas seguro, é muito mais desejável do que o risco. Aproveitem a vida enquanto estão neste mundo. Não se esforcem à toa, nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganham é o máximo que podem guardar de forma confortável, contentem-se em economizar essa porção. De resto, vivam de acordo com sua renda, e tenham cuidado para não se tornarem avarentos, e terem medo de gastar. A vida é boa, e está repleta de coisas que valem a pena, e que devem ser desfrutadas. Depois que Arcade disse tudo isso, seus amigos agradeceram, e se foram. Alguns ficaram calados, por não ter imaginação suficiente para compreender. Outros fizeram comentários sarcásticos, por acharem que alguém tão rico deveria partilhar seu dinheiro com velhos amigos, menos afortunados. Mas havia aqueles cujos olhos brilhavam, com uma nova luz. Estes entenderam que Algamis retornará tantas vezes à sala dos escribas, porque estava observando um homem que abria caminho em meio à escuridão, rumo à luz. Quando esse homem encontrou a luz, havia um lugar à sua espera. Ninguém ocuparia tal lugar, até ele alcançar sozinho a compreensão, e estar pronto para a oportunidade. Foram esses últimos que, nos anos seguintes, continuaram visitando Arcade, sendo sempre bem recebidos. Ele os aconselhou, e partilhou com eles sua sabedoria, como sempre fazem de bom grado, os homens de grande experiência. Orientou-os a investir com segurança suas economias, para que rendessem bons juros, sem que se perdessem, ou ficassem empatadas em investimentos sem rentabilidade. A vida daqueles homens mudou, no dia em que compreenderam a verdade, que fora transmitida de Algamis para Arcade, e de Arcade para eles. Uma parte de tudo o que você ganha, é sua para ser guardada.